Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AlteraCast. Eu sou a Daniele Altera e hoje nós vamos tratar sobre o boom das canetinhas emagrecedoras, o mito que não te contam. E eu trago hoje aqui para tratar do assunto comigo o Dr. Bruno Lobax, que é médico, pós-graduando em endocrinologia e trabalha hoje atuando na atenção primária. E ela, nutricionista, pós-graduanda em emagrecimento e hipertrofia, também atuante na atenção primária, Camila Fernandes. Sejam bem-vindos ao podcast, é um prazer recebê-los, uma honra tê-los aqui hoje, principalmente para falar desse assunto, o emagrecimento. Tá super em alta, a gente sabe que todas as pessoas têm muita dificuldade, em emagrecer, principalmente hoje que com a imagem sendo exposta todos os dias nas mídias sociais, então as pessoas estão muito preocupadas com o físico, com o corpo. E estão partindo aí por métodos que sejam mais fáceis e mais rápidos. Então, assim, gostaria de que vocês se apresentassem, para as pessoas que estão nos assistindo. Vou começar com você, Camila, primeiras damas, para que você fale um pouquinho por que você escolheu essa área do emagrecimento, como foi um pouquinho disso na sua história. Então, Dani, agradeço o primeiro convite por estar aqui. Então, eu gosto muito dessa área do emagrecimento porque desde a faculdade eu consegui enxergar além da balança, Então, o emagrecimento é além da estética também, a gente consegue prevenir doenças, com um emagrecimento saudável. Então, eu gosto muito de atuar nessa área. E hipertrofia também, A gente às vezes associa muito a questão da academia, a gente também tem que pensar no outro público, Naqueles idosos que se não tiverem ali uma massa muscular na quantidade ideal, eles têm algumas doenças como sarcopenia, aquela dificuldade de andar. Então, essa é uma área que eu gosto bastante. E você, Bruno, como é que está a sua atuação aí? Então, muito obrigado pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente poder compartilhar um pouco mais sobre esse assunto que está rodando muito, inclusive nas redes sociais. Então, atualmente, como você bem disse, eu estou trabalhando na atenção primária, e a gente tem um foco principal que é a prevenção. E o que a gente tem visto hoje na atenção primária? Muitos casos de obesidade e, consequentemente, pacientes evoluindo para uma diabetes, uma hipertensão, doenças metabólicas. Então, trabalhando nessa área, eu pude observar que há uma falta de conhecimento das pessoas sobre isso, sobre esse tema, e com a disseminação dessas informações, como as canetinhas emagrecedoras, eu optei por buscar mais conhecimento nessa área para poder trazer para o paciente o que há mais de novo, e seguro. Verdade. E também não é segredo para ninguém que todos estão buscando e optando por essas canetinhas, Mas, como todo mundo sabe, é um medicamento. Isso. E é um medicamento que já vinha sendo usado há muitos anos e que o fim dele não era o emagrecimento, a função dele não era o emagrecimento, mas que como consequência, acabava tendo esse benefício. E aí as pessoas começaram a fazer o uso, com inicialmente prescrição, e aí hoje a gente vê que o uso está bem discriminado, vem sendo utilizado em várias clínicas, pacientes têm conseguido comprar, e fazer a aplicação em casa. Então, assim, primeiro a opinião de vocês, sobre esse uso indiscriminado, mesmo porque estamos aqui profissionais da área da saúde, enquanto médico, nutricionista, biomédica, e nós temos aqui hoje uma parceria com a criação de um protocolo de emagrecimento. Então, acho que assim, a nossa preocupação hoje é a saúde do nosso paciente, que ele não só emagreça, mas que ele emagreça com saúde e que essa saúde se mantenha e o emagrecimento também. Então, assim, qual a opinião de vocês em relação a esse uso indiscriminado? Posso falar? Pode. Então, o emagrecimento em si, ele não é só um aspecto de estético. Boa. Tá? A gente tem observado muito as pessoas falando aí só perda de peso e esquece o que está por trás, tá? Ponto mais importante. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, a gente tem que entender, que essas canetinhas do emagrecimento são medicamentos, E como todo medicamento tem as suas devidas indicações, tem os seus efeitos colaterais. Não é só ali aplicar e vou ver na balança que está diminuindo o peso que a gente não vai ter nenhum efeito colateral, Então essas canetinhas, esses medicamentos, a tirzepatida, semaglutida, a gente tem aí no mercado há bastante tempo.
né, primariamente usadas para o tratamento do diabetes mellitus, tá? Tipo 2, e consequentemente a gente observa um ganho ao se utilizar nessa perspectiva da perda de peso, né? A tirzepatida, por exemplo, ela é uma substância que é análoga do GIP, né, do GLP-1, são receptores que atuam ali na via da saciedade, né, liberando insulina, diminuindo o glucagon, consequentemente retarda o esvaziamento gástrico. Então isso aí o paciente tem ganho no que diz respeito à perda de peso, mas outras vias são ativadas que muitas pessoas não se falam sobre isso e consequentemente tem os efeitos colaterais que a gente vai discutir hoje, que é muito importante o pessoal estar sabendo disso. Realmente, doutor Bruno, eu acho que esse ponto é muito importante a gente trazer para as pessoas que estão nos assistindo, que é um medicamento, e que medicamento ele deve ser utilizado conforme a prescrição, né? E só quem faz o acompanhamento desse paciente vai saber indicar. Isso, e o que a gente tem visto bastante aí, né, é o pessoal disseminar nas redes sociais que essa canetinha está substituindo o nutricionista. Não é isso? É verdade. Então, utiliza aquilo ali, já perde o peso, não precisa de um nutricionista. E está totalmente errado, equivocado esse tipo de pensamento, porque a medicação ela precisa de um acompanhamento ali de perto do nutricionista. Tá? A medicação ela tem os seus efeitos colaterais, que nós vamos falar mais para frente, mas não substitui. Tá? É aí que a gente precisa do nutricionista. Precisamos. Eu acho que assim, a gente pode até levantar a importância do acompanhamento multiprofissional. Isso. Simplesmente pelo fato de que eu estou tomando um medicamento que promove o emagrecimento, que eu vou me acomodar só com esse medicamento. Isso. Mas eu tenho que pensar que se eu estou emagrecendo numa velocidade muito rápida, o que eu estou perdendo junto com esse emagrecimento? Com certeza. Né? São nutrientes, são enzimas, né? São vitaminas. E hoje se fala tanto, né, sobre a reposição das vitaminas. Então, assim, eu acho que é importante trazer para que todos tenham uma informação a respeito dessas consequências que vão haver do uso indiscriminado, né? E aí eu acho que a Nutri é a melhor pessoa para falar pra gente do que pode acometer aí com os pacientes, além de ganho de perda de massa e tudo, né? Exatamente, inclusive eu acho que nunca teve uma época tão boa para nutricionista igual agora. Verdade. Então, assim, igual você falou, né? O acompanhamento, gente, é muito importante que tenha essa equipe igual a gente trabalha aqui. Então, quando a gente está usando a medicação por conta própria, sem acompanhamento, né? E aí a gente faz aquela dieta por conta própria, dieta de TikTok, dieta de chat GPT. Nossa, tem demais. A gente até arrepia, vai. A gente precisa pensar que cada um de nós é único. Cada um tem um CPF, então cada um precisa de uma dieta. E aqui a gente trabalha com a personalização da dieta. É muito importante a gente focar nisso porque cada um tem um costume, cada um é de um jeito, e a gente precisa conhecer cada paciente para minimizar as perdas. Então a gente sabe que com a medicação a gente pode perder a massa muscular se não tiver um bom acompanhamento. Sim. Então a gente entra aqui com uma alimentação mais proteica, a gente entra com suplementos se tiver necessidade também, para ajudar a preservar a massa muscular. Além disso, com a medicação, como a gente reduz muito a alimentação, né, a gente perde nutrientes. Então, a gente precisa corrigir possíveis deficiências nutricionais também. Então, a gente faz acompanhamento com o paciente. Toda semana, eu mando mensagem para os pacientes para ver como é que tá. De acordo com a evolução da dose, a gente precisa modificar também a dieta, porque a estratégia muda. Cada dose é uma estratégia diferente. Eu vou até aproveitar seu gancho. Você falou sobre dose. Eu acho que o Dr. Bruno vai poder explicar um pouquinho melhor para a gente a questão de aumento da dose, diminuição da dose, o que é a dose. Porque as pessoas utilizam, quando tem o acompanhamento, né, do médico, eu vejo que ele tem a condição de saber se é o momento de aumentar, se não é, mediante a avaliação. E a gente sabe que a gente tem acompanhado os nossos pacientes aqui, a gente tem visto que tem dado muito certo. Mas em relação ao paciente sem o acompanhamento, quando é que a dose vai ser aumentada? Quando não vai? Quando que eu posso permanecer? Explica um pouquinho aí para as pessoas entenderem. Com certeza. Inclusive aqui na clínica, né, a gente faz o acompanhamento semanal. Com esse acompanhamento semanal, a gente consegue ver o feedback do paciente e isso dá para a gente um norte, se há necessidade de aumentar a dose ou não.
né? Claro, isso a gente seguindo ali uma diretriz, tá? Que dê respaldo para tal, e a gente vai vendo a necessidade do paciente. Por exemplo, é uma medicação. Então, eu primeiro preciso saber se o paciente ele tem uma indicação para isso. Nossa, perfeito tá? você falar isso. Para que as pessoas entendam isso. Não são para todos os pacientes que a gente vai iniciar a medicação, né? Inclusive, é bom a gente falar aqui que na nossa avaliação médica, a gente tem que saber a vida do paciente toda, né? Por quê? A medicação não faz milagre. É isso? Exatamente. Não faz milagre. Então, assim, desculpa para você que acredita que é um milagre, não é, tá? Pelo contrário, a gente vê aí essas clínicas no Instagram, por exemplo, divulgando, né? Ah, canetinha que emagrece. Não, tá? O que emagrece não é a canetinha em si. Perfeito. Tá? Não é. Desculpem eu falar isso. Mas ela é uma ótima ferramenta para te ajudar nesse processo, tá? Muitas vezes os pacientes me buscam, doutor, não consigo emagrecer. Eu vou chegar e vou falar assim, não, toma aqui a medicação que você vai emagrecer. Errado. Eu primeiro preciso saber o motivo do paciente ter essa dificuldade de emagrecer. Será que ele está tendo aí um quadro de hipotireoidismo? Será que ele já tentou uma dieta na vida? É? Será que é um paciente que está com uma ansiedade, né, exacerbada, não está tratando? Entende? Então, assim, o emagrecimento vai além da canetinha. Tá? Vai além de simplesmente pegar uma dieta e na sair internet, tentando. Pessoal, assim, nada é fixo. Não existe protocolo. Não existe que dê receita para de todo bolo. mundo. Não existe. Isso é errado. Quem fala para vocês que pode tomar aqui essa dosagem aqui por 3 meses, tá tudo certo, você vai emagrecer. Tá errado. Tá? Muitas vezes você vai perder água. Você não vai conseguir perder gordura. Muitas vezes você vai perder massa muscular. Pode desenvolver uma sarcopenia, né, que a gente pode falar um pouco sobre isso depois, né, doutora? Então, assim, para cada paciente tem sua indicação. E para cada indicação tem que avaliar a base do que está por trás dessa dificuldade da perda de peso. Já conversou com um nutricionista? Já fez uma atividade física? Então, assim, a nossa avaliação, pelo menos aqui da clínica, nosso instituto, né, aqui na Sublime funciona dessa forma. A gente faz um atendimento multiprofissional, um atendimento mais holístico, para mim tentar entender aonde que está tendo esse gatilho que não está deixando o paciente perder o peso. Eu já peguei aqui pacientes que vieram, doutor, quero o medicamento. Não, calma, vamos com calma, né? Não é assim que funciona. Vamos conversar um pouquinho. Então, às vezes a gente descobre que o paciente ele está tendo ali uma compulsão alimentar, tá? Então, assim, uma das vias que a tirzepatida atua, como eu falei inicialmente, no tempo do esvaziamento gástrico. Então, ele atua ali na saciedade. Mas existem outras vias alimentares, como a via hedônica, por exemplo, sabe? Então, vamos dar aqui, um paciente ansioso, tá? Toma tirzepatida. Ele vê um prato de arroz e feijão na frente dele, ele não vai querer comer, certo? Só que ele está com a ansiedade agudizada, ele vê ali um bolo, né? Ele vai comer. Um alimento super palatável. Então ele vai comer. A tirzepatida não vai atuar nessa via. Então muitas vezes você está fazendo o uso da medicação sem acompanhamento médico, nutricional e não está resolvendo, é por isso. E às vezes a compulsão é realmente uma falta de acompanhamento, mesmo nutricional, porque existem alimentos que trazem a saciedade, né, que quando está dentro do horário correto, da quantidade correta, né, dentro dos micro e macronutrientes corretos. De um acompanhamento profissional, a gente sabe que isso vai ter resultado, né, e acho assim que a doutora Camila vai saber, né, vai trazer assim pra gente isso, em condição de individualização do paciente. A mania de pegar a dieta da minha prima, a dieta da amiga para poder fazer. Não é porque ela está usando a canetinha, não é essa dieta que está fazendo, tá dando resultado para ela, que vai dar para mim, que vai dar para minha amiga. Né? Somos individualizados, principalmente pelo fato de que nós temos a genética, né? Nós temos a questão de predisposição genética, a gente tem a questão de hábitos de vida, estilo de vida. Então, não adianta uma pessoa também que tenha trazido, né, ao longo da vida hábitos saudáveis, que já faça prática de atividade física,
né, começa a fazer a utilização, né, da medicação, ela vai ter um resultado também diferente daquela pessoa que é sedentária, nunca teve uma boa prática alimentar, né, não tem um sono bom, não tem um sono correto, porque a gente coloca o sono. Gente, como é importante uma noite de sono bem dormida. A pessoa acorda bem disposta, né, tem fôlego para o dia, enquanto que quem não tem uma noite bem dormida não tem disposição ao longo do dia, não consegue se alimentar direito e, principalmente, não tem força de vontade para poder buscar tudo isso, né? Eu acho que, assim, você deve ouvir muito em relação a isso, aos seus pacientes, que, não, eu acho que é algo pesado que eu tô comendo à noite, que não tá me deixando dormir, né? A gente escuta muito isso. E a pessoa tem que entender essa necessidade de fazer o acompanhamento, né? Às vezes a pessoa já até aceita que não dorme bem e tá tudo bem pra ela. Acostuma com aquilo ali, né? Eu nunca dormi bem, ou... E não só isso, isso traz outros impactos também, né, à saúde, como hormonais, né, aumento de cortisol, por exemplo, que vai influenciar no metabolismo dos nossos pacientes, né? Inclusive, eu queria até puxar um gancho aqui, né? Acho que você vai concordar comigo. Hoje a gente tem 2 tipos de pessoas que usam medicação, né? Então a gente tem aquele público que busca acompanhamento e vai ter aquele emagrecimento saudável, vai aprender a ter uma boa relação com a comida, que é muito importante, de aprender a comer, não ter medo dos alimentos e saber administrar a alimentação ali. E também tem aquela pessoa que não busca acompanhamento, faz uma automedicação e aí acha que quanto menos comer, melhor. Porque vai ser mais rápido o resultado, não é isso? E ela até pode emagrecer sim, mas não de forma saudável. E aí, quando para com a medicação, vem o reganho de peso. Com certeza, o que a gente mais vê aí das pessoas falando na internet, né, sobre o reganho de peso, e não só o reganho, os efeitos colaterais, né? Perda de cabelo, né, desânimo. Então, assim, é uma medicação que precisa de acompanhamento multiprofissional. Por falar nisso, as pacientes que estão utilizando, elas podem engravidar? Elas podem continuar tomando anticoncepcional? Existe algum medicamento que causa interação? Melhora até a fertilidade, né? Olha, então vamos contar isso para as pessoas que estão assistindo. Isso é muito bacana levantar isso. A gente só tem que ficar atento a algumas questões, né, sobre a possibilidade de diminuição da absorção de alguns remédios. Por exemplo, você citou aí o anticoncepcional, tá? Então, pacientes que fazem o uso têm que ficar atento quanto a isso, porque diminui sim a absorção, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso sim. E aí maior a chance de engravidar, né, gente? Então vamos ficar de olho que quem não está querendo engravidar, vamos cuidar de outras formas, porque, né, é um medicamento que está sendo muito utilizado agora. E, deixa eu aproveitar também, né, e lembrar quem está assistindo que o Instituto Sublime está presenteando aí os 10 primeiros que comentarem. Nós vamos trazer brindes para vocês. Então comenta aí que a gente vai presentear quem comentar, a gente vai entrar em contato, tá? Aproveitem. E aproveitando também, sigam o Instituto Sublime, @Instituto Sublime GV e os nossos convidados, né? Fala aí, Dr. Bruno, seu Instagram. O meu é drbruno.loubax. Pode estar seguindo lá a gente, que a gente posta semanalmente conteúdos sobre emagrecimento, obesidade, saúde no geral, tá? O meu é @Camila Fernandes, também posto também ali conteúdos, né, sobre resultados de pacientes também, né? A gente coloca para poder acompanhar, a gente coloca dicas, que é muito importante nesse processo com a medicação. Verdade. Então podem seguir lá. A gente está chegando ao final, né, do nosso bate-papo e eu queria só levantar uma questão que não se fala muito, que é a questão da utilização das canetinhas. A gente está falando assim, às vezes, como se ela fosse algo ruim. E não é. Ela não é algo ruim, né? Muito pelo contrário, a gente tem o benefício, porém, com a necessidade de que seja um acompanhamento, principalmente um acompanhamento multiprofissional. Então, o médico para estar ali acompanhando o paciente com os exames, né, laboratoriais, às vezes diagnóstico por imagem, para poder ir a fundo nas necessidades daquele paciente. Uso da medicação, né? Para saber se vai ser indicado ou não, se ele precisa de alguma reposição, né, hormonal ou vitaminosa. Né, a questão nutricional para fazer a reposição e evitar aí a perda de massa magra, que a gente vai aumentar aí a massa gorda, né? Isso. E não só isso. Inclusive, a gente tem paciente aqui do nosso protocolo que conseguiu ganhar massa muscular no processo. Então, além de conseguir manter, a gente conseguiu ganhar nesse processo. Isso. E uma outra questão, a atividade física. Né? Não adianta a gente tentar algo milagroso, né? Tem que ser tudo
muito bem acompanhado e muito bem praticado. Isso. Se você quer uma boa qualidade de vida, se você quer um emagrecimento com qualidade, é preciso atividade física, acompanhamento médico, acompanhamento nutricional com plano alimentar exclusivo, acho que a gente tem que focar muito nisso, e não só. Acho que agora eu vou puxar um pouquinho para minha sardinha, né? A necessidade de fazer um acompanhamento estético, porque querendo ou não, o emagrecimento vai trazer aumento de celulite, flacidez, né, estrias, principalmente nas pessoas que têm já uma predisposição genética, né, a esses acometimentos estéticos. Então, para que a gente possa minimizar, né, essas disfunções estéticas, realização de procedimentos e tratamentos estéticos para que o paciente tenha um resultado ainda mais satisfatório. Por isso que os pacientes que nos procuram, né, a gente já tem uma equipe muito bem formada, né, os biomédicos, médicos, nutricionistas, então a gente consegue abranger o paciente como um todo, tá? E isso é muito bom, porque o paciente ele tem tudo à disposição. Então a gente vai vendo a indicação de cada paciente e vai colocando ele no seu devido lugar ali, né? E geralmente os pacientes que chegam até nós com sobrepeso, muitas vezes já tem ali um lipedema associado, e aqui a gente tem um tratamento exclusivo para lipedema, que é um assunto muito importante e a maioria das mulheres não sabem o que é isso. Isso traz muitos problemas, né? Além de estéticos, claro, tá? Para a saúde da mulher em si, então aqui a gente consegue abordar isso aí no campo da estética, né? É mesmo inchaço, né? A gente estava falando sobre isso antes, que na primeira semana, né, da utilização da medicação, até mesmo com todo o acompanhamento, o paciente se espanta com a perda de peso, né? Só que a gente, essa quantidade, nossa, fica muito feliz, mas isso não vai ser progressivo. Isso, assim, e desculpa te cortar, o que a gente observa, né, nos Instagrams alheios aí, o paciente que usou uma dosagem mínima e perdeu lá 5, 6 quilos, tá? Mas é um número. O que é desses 6 quilos? O que compõe esses 6 quilos que está aparecendo na balança? O que é água? O que é músculo? O que é gordura? Então as pessoas não sabem o que estão perdendo. E aqui na clínica a gente tem a bioimpedância, que é fundamental, tá? Para esse acompanhamento, além dos acompanhamentos semanais. Não é perder isso? 5 quilos na balança não significa perder 5 quilos de gordura. Com certeza. Né? E é fácil demais, né? Um sonho pra gente também, enquanto profissional, pra poder entregar isso para os nossos pacientes. Podia aproveitar e falar um pouquinho do nosso protocolo aqui, né? O passo a passo. O paciente chega, procura a clínica, como é que a gente funciona? Ok, então é assim, o paciente procura a gente aqui na clínica, passa por uma avaliação médica, então o primeiro contato é comigo. E ali a gente vai ter uma conversa, é uma consulta um pouco mais demorada, porque eu preciso de saber como é a rotina daquele paciente, o que ele tem vivido, se ele dorme bem, questões de ansiedade, né, questões genéticas. A gente pede uma bateria de exames que, assim, são necessários para que eles não são exames exagerados, tá? É claro que a clínica é soberana, eu preciso de ver a clínica do paciente. Então, o segundo passo é a gente encaminhar para a nutricionista e a nutricionista faz ali a abordagem que a gente precisa. É isso? Isso aí. Então, aqui no Instituto Sublime, a gente não chega e já, gente, vamos aplicar aqui. Não, a gente primeiro conhece o paciente, Com certeza. Né? Então, depois que passou pelo médico, chega até mim, a gente faz uma anamnese completa. A primeira consulta dura pelo menos 1 hora, né, Dani? Então, a gente faz todo o acompanhamento do paciente ali. A dieta é personalizada, 100% personalizada. Não é dieta pronta, não é dieta de gaveta. Então, é conforme a rotina do paciente, o dia a dia, preferências alimentares também. E aí, depois que a gente faz essa dieta, a gente tem um acompanhamento durante 30 dias, né? No WhatsApp, explicando. A gente auxilia a escolher marcas também. Às vezes tira uma foto no supermercado, aí Nutri, qual que é melhor? A gente responde ele rapidinho para poder dar esse feedback. Às vezes o paciente vê uma receita diferente, está com muita vontade de comer. E se eu vejo que dá para encaixar na dieta, por que não? Então eu pego aquela receita, calculo para aquele paciente específico, o paciente fica feliz, ele adere mais ao tratamento também. E aí, para finalizar, um acompanhamento estético, né? Porque nada de só tratar de dentro para fora, a gente trata de fora para dentro também. E a estética é
saúde. Estética é saúde, a gente não tem que pensar só com algo superficial, não. Eu acho que às vezes é até muito mais importante, porque a autoestima é muito importante no momento da saúde mental, né? No cenário que a gente está atual, né? Hoje, se a gente não tem uma autoestima boa, a gente não consegue sair de casa, a gente muitas vezes não consegue fazer um contato. Desenvolve uma vida social, né? Então, assim, o paciente aqui, ele é observado em todos os aspectos, né? E a gente avalia semanalmente, porque a gente atua sobre uma medicina preventiva, né? Então, se o paciente está bem na semana, mas na outra semana ele apresentou alguma outra coisa que não seja associado com a medicação, tá? Pode ser outra coisa na vida dele, às vezes ele não está dormindo bem, às vezes está com ansiedade, a gente faz ali um ajuste, né? E por isso que conversa entre nós, né? Isso. Por isso acompanhamento multiprofissional para a gente conseguir conversar entre a gente. A gente vê pacientes que só compram ali as medicações e, entendeu? Não volta mais. Acho assim que a gente tem assunto para horas, né? Mas infelizmente o nosso tempo está acabando. A gente ficaria aqui por horas. Tenho certeza que ficariam com a gente aqui por horas também. Pode fazer uma parte 2. A gente pode fazer uma parte 2. Já gostei. Aí, ó, vamos marcar a parte 2. Mandem as perguntas de vocês que a gente vai fazer a parte 2 mediante as perguntas, hein? Ó, gostaria muito de agradecer os dois por estarem aqui comigo, pela parceria que a gente tem, né? E dizer a vocês que ficaram até aqui com a gente, até agora, muito obrigada. E as pessoas que comentaram, a gente vai entrar em contato e, como brinde, uma avaliação do nosso protocolo de emagrecimento totalmente gratuita, tá? Então, muito obrigada e até mais.